Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Azik, estou aqui em mais uma aula sua pelo Motiva On. Vamos fazer uma viagem inicial pelo mundo da física. Mundo da física que preocupa-se em explicar a natureza através de leis e modelos e postulados, né, que preveem como a natureza se comporta. Né? Talvez por isso tanta gente tenha simpatia e alguns até antipatia pela ciência física. Por quê? Porque ela tenta explicar, prever como a natureza vai se comportar. Esse raciocínio vai desde da água fluindo no interior de um cano, até como as gotas de chuva chegam até nós, como o vapor de água sobe até a atmosfera, enfim. Por que durante a noite o céu é claro, né, e durante a noite ele é escuro, né? Então é interessante a gente perceber que existe uma série de preocupações, uma série de conhecimentos que a gente tenta abarcar, né, dentro da física. Para poder construir essas ideias, a gente tem que medir as coisas na natureza. É necessário que nós, como seres humanos, tenhamos a capacidade de medir de modo correto as coisas ao nosso redor. Para poder medir, a gente precisa ter parâmetro. Para ter parâmetro, a gente precisa mexer com unidades. E é sobre isso a nossa aula de hoje. O entendimento das 7 unidades básicas da natureza. Vamos lá? O ato de medir é o procedimento experimental através do qual o valor momentâneo de uma grandeza mensurada é determinado como um múltiplo ou uma fração de uma unidade, estabelecida como um padrão reconhecido internacionalmente. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que, para você poder dizer que tal coisa tem 50 centímetros, ou 1 metro, ou 2 quilômetros, você precisa ter um parâmetro. Você precisa aí definir se ele é igual, menor ou maior com um parâmetro. Tem que ter um padrão, certo? É até instintivo isso daí. Talvez muitas pessoas nem precisam estar ouvindo isso, mas beleza, a gente acaba falando, porque isso vai dar base para uma série de outras coisas que eu vou falar aqui ainda hoje. Beleza? Então medir é comparar. O ato de medir é estabelecer uma relação de ser maior, menor ou igual ao meu parâmetro. Ok? Bora lá para o próximo slide. Eu falo lá. Por que um único sistema de medidas? Quais são as vantagens do famoso sistema geral chamado de sistema internacional? Por quê? Qual que são as vantagens? Clareza dos entendimentos internacionais, você poder legar, né, poder trabalhar com outros cientistas ao redor do mundo e fazer com que eles entendam as leituras uns dos outros, poder ter um intercâmbio coerente de informações e leituras, né? Por isso um sistema internacional me ajuda muito nessa tarefa. Poder, obviamente, estabelecer relações comerciais, ter garantia de coerência ao longo do passar dos anos, certo? E ter coerência entre as unidades que simplificam as equações na física, né? A gente sabe aí que a física do ensino médio ela é limitada, ela é uma física introdutória, né, para realmente você explicar fenômenos mais complexos, né, como as ondas gravitacionais ou a natureza da luz, né? Essa física do ensino médio, ela é somente um cartãozinho de uma física bem mais complexa, que tem dados que precisam ser tratados aí com perfeita clareza e que uma pessoa na China entenda você aqui no Brasil e você entenda algum canadense, o canadense entenda o africano. A gente precisa falar todo mundo o mesmo idioma, daí a necessidade do Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Próximo slide eu falo o seguinte, que as unidades são 7, como eu já havia falado aqui anteriormente. Quais são as 7 grandezas básicas? Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, intensidade luminosa e quantidade de matéria. Fazendo muito foco aqui em quais? As principais mesmo, comprimento, massa e tempo. Essas 3 são as 3 principais essenciais, você tem que conhecer muito bem essas 3 leituras aí das 3 grandezas básicas. Quem são? Comprimento, fica medido em metro, símbolo M minúsculo. Massa, fica medido em quilograma, simbologia abreviada quilograma, kg, né? Tempo, segundo, simbolizado por S minúsculo, né? Aí essas outras aqui são já menos aparentes aí nos exercícios, mas também vamos falar delas, né? Corrente elétrica, ampere, temperatura, Kelvin, intensidade luminosa, candela, quantidade de matéria, mol. Essa mol aí é muito famosa na química. Você com certeza já deve ter ouvido falar, né? Que uma solução
contém 4 mols de uma substância, né? Você já deve ter ouvido falar. Essa definição de quantidade de matéria, né? Quantização de um grupo de algo contável, vem da física, é um mol, né? Que é aquele número de Avogadro, lá 6,02, né? Que você deve se recordar. Bora lá. Adiante nós definimos aí o mais importante, talvez, de todas as unidades das 7 aí, a mais famosa é o metro, né? O metro, né, ficou numa primeira definição como a 10ª parte do quadrante do meridiano terrestre, né? Obviamente isso aí foi, né, uma 1700, né, 1800, não era nem 1800, então foi uma primeira abordagem a respeito do que seria o metro. Pouco a pouco os cientistas vão conversando e vão refinando isso, como você vai ver pelo histórico que eu trouxe aqui. Em 1889, padrões de traços em barras de platina iridiada, né, com irídio, depositada no BIP, essa sigla aqui, ó, BIPIM, tem um M no final, né? Aí depois essa ideia evoluiu novamente, em 1960, o comprimento de onda da raia alaranjada do criptônio, né? Cada material aí, quando estimulado, emite uma luminosidade característica, né? Por isso que alguns materiais, quando estimulados, alguns gases emitem luz na faixa do azul, na faixa do violeta, do amarelo, do verde, né? Então o que ocorre? Essa penúltima observação do que seria o metro estaria ligado com o quê? Estaria ligado com o comprimento luminoso, né? O comprimento de onda da luz da raia alaranjada emitida do gás nobre criptônio, né? E por fim, em 1983, nós temos a definição atual, que seria essa aqui, ó. Não é fácil de engolir aí de cara, mas é isso que os livros trazem. É o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo miserável, né, de 1 sobre 299.792.498 de segundo. Ou seja, se você lembrar lá da fórmula da cinemática básica, V delta S sobre delta T, o que ele está fazendo aqui? Ó? V delta S sobre delta T. Se você pegar aqui, ó, esse intervalo de tempo, é esse valor aqui, ó. Né? É um número incrivelmente baixo, né? E isso aqui seria o que eu defino como 1 metro. E esse V aqui, ele não está mencionando que é a distância percorrida pela luz no vácuo. Então esse valor aqui, ó, é a velocidade da luz. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então veja que essa definição aqui, ó, do que seria o metro propriamente dito, é algo muito, muito preciso, dado por essa velocidade aqui ser muito alta e por esse intervalo de tempo ser terrivelmente baixo, né? Sendo aí isso muito, muito preciso, né? Você tem aí a definição atual do que é um metro para a comunidade científica internacional. Legal, né? Muito legal. Bora lá. Observações. Assume-se o valor exato da velocidade da luz no vácuo, parará. São considerações que eu já havia feito aqui anteriormente, né? Veja aqui que essa definição depende, né, para falar do metro, você acaba dependendo da definição do segundo, né? Enfim, uma correlação aí entre as unidades, né, que no momento também não é oportuno. Vamos para frente. Olha lá que legal. Medidas, legal, legal, legal. Agora vem. Metro é a unidade padrão, né? Todo mundo conhece. Distância, comprimento, deslocamento observado em metro. Ele é tão importante que ele tem 6 irmãos, né? 6 irmãos que são eles. Acho que você já viu isso aqui no ensino fundamental, mas vamos lá de novo. Do metro para o decímetro, ele é o irmão que é 10 vezes menor. Lembra disso? O centímetro é o irmão do metro, que é 100 vezes menor. E o milímetro é o irmão do metro, que é o quê? 1000 vezes menor, né? Decímetro, a 10ª parte do metro. Centímetro, a 100ª parte do metro. Milímetro, a 1000ª parte do metro. Até aí tudo bem, eu acho que todo mundo lembra dessa aula do ensino fundamental. O que o pessoal não lembra muito bem são os irmãos maiores do metro. Esses irmãos maiores, aí você tem que prestar um pouco de atenção, porque tem o quilômetro, né, que é o irmão que é 1000 vezes maior que o metro. O hectômetro, que ele é 100 vezes maior que o metro, né? E o decâmetro, que é 10 vezes maior que o metro. Beleza? Então aí, ó, o metro ele é tão celebrado, né, como talvez a mais importante das 7 grandezas básicas, que ele tem até os seus múltiplos e submúltiplos aí
conhecidos desde o seu 7º, 8º ano. Acho que os professores de ciência já mencionavam isso aí. Bora lá. Comprimento. Medir faz parte do nosso cotidiano. Entre as medidas mais comuns está a medida de comprimento, que eu já mencionei aqui, o metro. Para grandes medidas, utilizamos o quilômetro. Cada pacote de quilômetro equivale a 1000 metros. Para pequenas medidas, usamos com frequência quem? O centímetro, que é a centésima parte do metro, e o milímetro, que é a milésima parte do metro. Legal, né? Centímetro cm, milímetro mm. Tranquilo, né? Bora aí para o próximo slide. Transformação de unidades. É aqui que a Jurupoca pia, né? O mesmo comprimento pode ser fornecido em unidades diferentes. Por exemplo, você pode dizer que você mora, né, de outra pessoa ou mora de uma padaria uma distância de 500 metros e alguém pode anotar isso como sendo meio quilômetro. E os dois estão corretos. Nenhum dos dois está incorreto nessa narrativa. Certo? Então o que muda? Muda a unidade. E se mudar a unidade tem que mudar o número. E aí que você tem que fazer a conversão. Beleza? Então olha lá. Vamos ver como funciona uma unidade de medida de uma para outra. Aí aqui ele de novo fez o ciclo que eu já havia feito, né? Com os 3 irmãos menores, os 3 irmãos maiores. Olha lá que legal. Beleza. Transformando nessa lista da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a da seguinte, né? Então olha aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, digamos aqui, o quilômetro, e eu quero conhecer o valor correspondente em hectômetro, divido por 10. Do hectômetro para o decâmetro, né? Querendo passar daqui para cá, né? Ó, a setinha. Vai ser dividido por 10 novamente. Do decâmetro para o metro, divido por 10 mais uma vez. Ok. Porque todos eles eram grandes, né? E eu precisei, a proporção que eu fui caminhando para a esquerda e dividindo de 10 em 10, né? Do metro para o decímetro, a ideia continua. O metro ele é muito maior do que o decímetro, certo? Então eu acabo dividindo o metro por 10 para chegar no decímetro. O decímetro, por sua vez, ainda é muito grande comparativo ao centímetro. Então, para cada 1 decímetro que eu tenha, eu vou ter que dividir ele por 10 para chegar no equivalente em centímetro. O centímetro, por sua vez, é muito maior do que o milímetro. Se eu quiser fazer a equivalência, eu pego o valor de centímetro, divido por 10 e chego aí no milímetro. Professor, existem unidades menores do que o milímetro? Várias. Várias. Mas para o seu entendimento do ensino médio, para o seu conhecimento aí para vestibulares e coisas, já está de ótimo tamanho se você souber fazer essas conversões entre essas 7 representações aí de comprimento, né? Metro, quilômetro, decâmetro, hectômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Olha aqui, ó, o macete que a gente ensina aqui, ó. E digamos que você esteja lidando aqui com 5,3 decâmetros, né? E você quer ir para metro. O que vai acontecer? Você tem que pegar esse número aqui, ó. Se você está saindo de decâmetro e indo para metro, você está diminuindo a unidade. Diminuindo quanto? Diminuindo 10 vezes. O que ocorre? Para poder compensar isso, o vizinho tem que crescer 10 vezes. Se era 5,31 e eu já baixei a unidade, né? O que vai acontecer? Esse meu amiguinho aqui, para poder compensar essa baixa na unidade, eu acabo multiplicando ele por 10. Não é difícil, é? Você mexeu na unidade. Se a unidade diminuiu, o número aumenta. Se a unidade aumentou, o número que está na frente tem que diminuir. Acho que não é difícil. É só a gente treinar bastante, né? Como daqui a pouco a gente vai fazer de novo. Se quisermos passar de uma unidade da lista para outra, que está 2 posições adiante, à direita, então olha lá, ele está pensando que você está para esse lado, digamos aqui, e você quer caminhar aqui, ó, para a direita. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que devemos multiplicar por 10 o número que indica a medida e depois novamente por 10. Assim devemos multiplicá-lo por 100 e vice-versa. Por que ele propôs aqui, ó? Ele propôs algo que estaria 2 posições andando para a direita. Então aqui eu tenho quilômetro, hectômetro. Deixa eu apagar aqui para fazer isso aqui melhor. Isso, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Digamos que você queira sair de quilômetro e andar 2 posições para a direita, ou seja, vindo daqui para cá, você saiu 1, 2 vezes para a direita. Digamos aí que você tenha, por exemplo, 5 quilômetros. Você quer conhecer o equivalente dele
em decâmetro. Ora, cada pacote de 5 quilômetros é 10 vezes maior do hectômetro, que por sua vez é 10 vezes maior do que o decâmetro. Então o que ocorreu diante daquela ideia que eu havia mencionado? Se eu diminuir a unidade 100 vezes, prestou atenção? Ó, o quilômetro é grande, o decâmetro é pequeno. Eu reduzi a unidade 100 vezes, ó, vezes 10, vezes 10. Eu reduzi ela 100 vezes. Então o número correspondente tem que ser ampliado 100 vezes. Então isso aqui vai dar 500 decâmetros. Beleza, não é difícil, é só prestar atenção nessa regra. Se a unidade diminui, o número aumenta. Se a unidade aumenta, o número diminui. Olha o que vai acontecer aqui agora nesse próximo. 0,83 metros. Quero jogar para centímetro. A unidade fez o quê? Diminuiu. Diminuiu quanto? 100 vezes, né? De metro para centímetro, reduziu 100 vezes. Olha lá no outro slide, ó, do metro para o centímetro, reduziu 100 vezes. Então, olha lá. Se diminuiu, esse amiguinho tem que aumentar 100 vezes. Se era 0,83 vezes 100, virou 83 puro. Beleza? Olha aqui no outro. Se esse bagulho aqui está em milímetros, 745 milímetros, vai passar para metro. Se ligou? O que vai ocorrer aqui? Ocorreu um crescimento. Ele estava em milímetro, ele cresceu, né? Foi para metro. O que vai acontecer com esse 745? Ora, se esse cara aqui, né? Se eu aumentei a unidade 1000 vezes, esse camarada aqui, ó, vai ter que ser dividido por 1000 para poder compensar essa mudança na unidade. E não deu outra. Se você pegar 745 dividir por 1000, isso aqui vai dar 0,745. Tranquilo, não é difícil, é só você prestar atenção no macete que você não vai errar. Se a unidade muda, o número faz o processo contrário. Beleza? Bora. Aqui um resumão, né? Se você está em metro, que é ir para decímetro, né? Multiplica por 10 a menos 1, multiplicar por 10 a menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 10. Ou seja, na prática, está pedindo para você dividir por 10. O mesmo raciocínio divide, né? Se for daqui para cá, né? Vai para 10 de novo, 10 de novo. Toda vez que o expoente é negativo, está falando de divisão por 10. Análogo, se ele for daqui para cá, né? Multiplico por 10, daqui para cá por 10. Enfim, aí aqui ficou, na verdade, um macetezinho, né? Se for de metro, né, para centímetro, acabo dividindo por 100. Se for de metro para hectômetro, acabo multiplicando por 100. Se for de metro para quilômetro, né, o resultado aí vai ter que ser, o quilômetro, no caso, é 1000 vezes maior do que o metro. Da mesma forma que o milímetro é 1000 vezes menor que o metro, né? O quilômetro é muito maior do que o metro e o metro, por sua vez, é 1000 vezes maior que o milímetro. E aqui ele colocou a relação, né? Se cada vez são 10 para sair do milímetro e chegar no quilômetro, né? O quilômetro é 1 milhão de vezes maior, né, do que o milímetro, da mesma forma que o milímetro é 1 milhão de vezes menor, que o milímetro é 1 milhão de vezes menor, né, do que o quilômetro, tá? É só um quadro geral para você não se perder aí, mas essa regra do que eu acabei de mencionar aí da mudança de unidade é válida em todas as situações. Mas até agora a gente só tinha falado de comprimento. Eu preciso falar das outras 6 unidades também, mas você vai ver que não tem nada de especial aí. Olha lá que legal. O segundo é a duração de 9 bilhões, 192 milhões, 631.760 períodos de radiação correspondente à transição entre 2 níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio. Incerteza aí da ordem de 3 vezes 10 a menos 14 segundos, né? O que é importante da gente gravar isso aqui? Que nos exercícios o segundo fica agregado aí, como você vai ver em outras aulas, ele fica agregado com minuto e com hora, né? Só tem que saber que a unidade essencial do segundo é essa aqui que foi colocado aqui a partir do átomo de césio. Mas o que é fato? Que 1 hora tem 60 minutos, isso é muito importante. 1 minuto tem 60 segundos, logo 1 hora tem 3.600 segundos.
Beleza? Isso aqui é importante pra chuchu. Bora! Olha lá, segundo. Próximo é o quilograma, o famoso quilograma. As origens do quilograma datam da época do rei francês Luís XVI, que estabeleceu uma unidade chamada grave para medir massas, dando como referência, né, para os comerciantes não enganar, manter uma fidedignidade no processo de compra e venda de produtos. Após a Revolução Francesa e o estabelecimento da nova república, os líderes decidiram em 1795 que a medição de massa deveria usar o grama, né, que é uma unidade menor até que o quilograma, né, 1000 vezes menor, né, cada 1 quilograma, para você que está perdido aí, vale 1000 gramas, né, como o peso absoluto de 1 centímetro cúbico de água a 4 graus Celsius, né, ele está associando aí peso com volume de água, né, 1 centímetro cúbico, isso aqui é volume, né, de água na temperatura de 4 graus Celsius. Mas isso era impraticável para o comércio. Quem levaria essa unidade de água durante todo o dia? Assim, o quilograma nasceu em 22 de junho de 1799 como um pedaço de metal sólido com 1000 vezes a massa do grama. Como eu acabei de dizer, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Em 1875, 17 países assinaram um tratado para que todos pudessem usar as mesmas unidades de massa e comprimento. E em 1889 foram forjados em metal o Le Grand K, né? Le Grand Q, eu acho, e várias cópias enviadas a todos os países participantes. O artefato dos Estados Unidos está guardado no núcleo lá, né, de inspeção de unidades e medidas. Beleza? Um pouquinho de história para você entender o que motiva, né, o cara parar de usar esse ou aquele método, aquele parâmetro de quilograma, né, onça ou saca, outras unidades malucas aí que o pessoal usa para falar de massa dos corpos, né? O quilograma ele veio por uma necessidade de padronização na questão do comércio, né, para você não ter nem sendo lesado o comerciante, nem o comprador do produto. Legal isso, né? Sempre ligado com a questão financeira aí, a prática científica. Ampère, olha aí, em homenagem ao francês André-Marie Ampère, né? É a intensidade de corrente constante que é mantida entre dois condutores paralelos e retilíneos, imaginem dois condutores paralelos e retilíneos, de tamanho incrivelmente grande, né? De secção circular desprezível e situados numa distância de 1 metro. É uma experiência que foi feita aí, a distância seria de 1 metro entre eles, e produz esses condutores uma força aí, uma força trocada, né? Uma força mútua, né? Pela terceira lei de Newton, de 2 vezes 10 a menos 7 newton, né, por metro de comprimento. Então, a cada 1 metro, você teria aí essa força trocada, ficou como parâmetro de corrente elétrica, né, no nome do francês André-Marie Ampère. Legal, né? Então, é uma unidade aí já não tão usada, né? O que você precisa gravar aí na sua vida? Que 1 ampere é 1 coulomb por 1 segundo. Certo? Coulomb por segundo. Viu aí ó, que já está tendo uma correlação aí. Para eu falar de ampere, eu tenho que falar de fluxo de carga que passou, vazão de carga por unidade de tempo. Unidade de tempo é segundo. Então você acaba que uma unidade acaba abraçando a outra, né? Vai fazendo Hadouken, né? Vai concentrando as coisas e vão uma dependendo das outras. Muito doido isso, né? Já estamos na unidade ampere, vamos à frente. Kelvin, unidade para temperatura, né? O Kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é a fração de 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto tríplice da água. Kelvin é a unidade mais séria que tem dentro da termometria, né? Você deve se recordar, ou talvez vai ouvir aqui conosco, né? A termometria ela é estruturada na medição da temperatura. 3 escalas são muito famosas nessa disciplina: escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Kelvin é a mais importante porque ela supõe a existência de um estado onde a atividade molecular é zero, que é o que ele chama de zero absoluto. Então, o 0 Kelvin, né, que é a escala padrão, a escala oficial, ela associa que o zero dela é o zero da ausência de atividade molecular. Então, ela é a escala mais séria do ponto de vista científico, certo? Então, aqui ele definiu como o Kelvin sendo 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica da água estando no seu estado tríplice, ou seja, podendo se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso. Tranquilo?
Próxima grandeza, candela ou intensidade luminosa, né? Numa dada direção com uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540 vezes 10, esse aqui é um número só, 540 vezes 10 elevado a 12 Hz, e cuja intensidade energética nessa direção é de 1 sobre 683 watts por estéreo radiano. Né? Estéreo radiano, quando você tem aqui uma esfera, né? Você tem um setor da esfera, esse setor é chamado de estéreo radiano, né? Uma unidade aí de ângulo sólido, né? Para você pensar num setor interno de uma esfera, fica descrito aí através da unidade estéreo radiano. Beleza, uma unidade pouquíssimo utilizada na ciência do ensino médio, mas está aí, figura entre uma das 7, né? Agora eu acho que só falta uma para a gente encerrar, que é o mol, que eu falei para você lá da química, né? Muito utilizado na química. O mol é a quantidade de matéria de um sistema contendo tantas entidades elementares quanto átomos existentes em 0,012 kg do carbono 12, beleza? O mol, famosíssimo aí dentro da química, molaridade, molalidade, né, concentração, tudo isso você já viu dentro da química. Se não viu, com certeza verá nas nossas aulas aqui do Motiva On. Beleza? Vamos dar uma olhadinha mais para frente o que nós temos aqui, ó. Unidades derivadas. Ó, professor, eu vi lá que tem um monte de outras unidades também ligadas no bagulho aí. Como é que funciona isso daí? Bom, as 7 básicas são essas, né? Existem várias outras que são filhas, netas, bisnetas delas, né? Vou falar de algumas aqui, ó, porque são muitas mesmo, né? Quando você pega a unidade de comprimento, né, e avalia o comprimento em 2 direções diferentes, aparece aí uma unidade, olha que legal, que é definida como metro quadrado, né? Metro vezes metro, né? Olha lá que legal. E aí aparece a unidade derivada metro ao quadrado. Quando eu sigo o mesmo raciocínio, pensando em algo tridimensional, que é metro vezes metro, aparece uma unidade conhecida como metro cúbico, né? É derivada do quê? Derivada do metro, né? Metro quadrado deriva do metro, metro cúbico deriva do metro, velocidade é a relação entre distância percorrida e tempo, deriva de metro e de tempo, né? Metro por segundo. A aceleração é a variação da velocidade por intervalo de tempo, então é metro por segundo ao quadrado, porque depende 2 vezes do tempo, né? Nas expressões lá, fica metro por segundo da velocidade dividido por segundo, e aí aparece a unidade metro por segundo ao quadrado. Muito doido isso aqui, ó. Muito utilizado em cinemática. Velocidade angular, já falamos numa aula anterior, do movimento circular uniforme, que é radiano por segundo. A aceleração angular, radiano por segundo ao quadrado, de novo aí, depende 2 vezes do tempo, e aí na fórmula aparece, né, na expressão da unidade aparece um quadrado aí, né? Massa específica, o famoso quilograma por metro cúbico, massa e comprimento, né? Ó, mas não é comprimento? Claro que é, professor. Olha aqui, ó, presta atenção. Seria quilograma por metro, mas como eu estou falando de volume, acaba aparecendo aí metro cúbico, né? Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. A massa específica, densidade, aparece em muitos exercícios aí como sendo derivada, né, da massa e do volume. Intensidade de campo magnético, ampere por metro. Densidade de corrente, ampere por metro cúbico, já são unidades, desculpa, bem mais avançadas. Concentração de substância, mol por metro cúbico. E luminância, candela por metro quadrado. Utilizada aí quando você vai fazer experiências aí envolvendo fotoacústica, né? A iluminação que atinge cada centímetro ao metro quadrado é importante para você observar experiências de fotoacústica. Legal, né? Muito interessante. Olha lá, um pouquinho mais para frente, a grafia, um cuidado aí muito interessante. Como que a gente escreve de modo correto aí essa montoeira de unidade? Quando escritos por extenso, os nomes das unidades começam por letra minúscula, sempre letra minúscula, mesmo quando tem o nome do cientista, por exemplo, André Marie Ampère, Lord Kelvin, Isaac Newton, exceto Celsius. Celsius realmente acaba sendo escrito como maiúsculo para a unidade de temperatura. Beleza? Só quem salva é o sueco, se não me falha a memória, Anders Celsius. A respectiva unidade pode ser escrita
por extenso ou representada pelo seu símbolo, não sendo admitida a combinação de partes escritas por extenso com partes expressas por símbolo, né? Você vai fazer ou tudo por extenso ou tudo por símbolo. Você não vai misturar essas duas coisas, que senão vai virar, né, um forró de doido. Plural. Como é que eu lido com as unidades mencionando o plural, a condição plural aí? Quando pronunciado e escrito por extenso, o nome da unidade sempre vai para o plural. 5 newtons de força, da mesma forma que uma distância fica em 150 metros, né? Um deslocamento fica em 1,2 uma área coberta de 1,2 metros quadrados e 10 segundos. Então as unidades sempre ficam ditas no plural. Os símbolos nunca vão ao plural. 5N, 150 M de Maria, 1,2 metro quadrado e 10 segundos. Presta atenção, não existe essa história de escrever aí, por exemplo, aí, um corpo ficou sujeito a 100 newtons. Você fala 100 newtons, mas você não vai cair na bobagem de escrever isso aqui, ó, 100 newtons, deixando aqui o S para o plural de Newton. Você não faz isso, isso está errado. Exatamente é disso que esse slide trata, né? Alguns enganos que são clássicos aí, o camarada quer escrever quilômetro, né? Em vez de escrever assim, com minúsculo, ele escreve com maiúsculo, está errado, né? Grama é o grama, não é a grama, muito comum as pessoas errarem isso. 2 horas, as pessoas gostam de escrever 2HS, está equivocado. 80 km por hora, ó, unidade sempre escrita com letra minúscula. Aí o cara vai lá e escreve assim, ó. Muitas placas erradas assim, ó. Quilômetro por hora e tudo maiúsculo, né? A unidade Kelvin não tem grau, né? É uma unidade que é escala absoluta, em hipótese alguma ela aceita grau. E 1 Newton, o cara escrever com N maiúsculo, não é com N minúsculo nessa situação aí. Beleza, enganos aí eu separei alguns numas placas pitorescas, né? Posto da ilha 1.km, cuidado com escola 500 metros. Olha como é que o cara escreveu metro, né? Então, casa do engenho aí, o cara botou 220M maiúsculo, tá errado, né? Esse aqui ele escreveu metro como MT, né? Enfim, erros, né? O pessoal que faz placa é especialista, eles cometem erros das maneiras mais esdrúxulas possíveis. A mensagem é entregue, né? A pessoa que está lendo quase sempre entende, mas está errado, né? Tem que falar que está errado. Olha lá, Cascaneia 1km, o K maiúsculo aí está errado. Toalhas com variedades a 5 km, quilômetro maiúsculo também. Esse aqui ele não ficou atrás, não. Já botou os 2 maiúsculos, que é para estar bem errada, né? Casa das Toalhas tem roupão, né? Se tem toalha, tem roupão, tem tudo, né? Tem refeição, tem tudo. Bora. Olha lá que legal, eu separei aqui para você um exercício, porque eu sei que você quer treinar, você está sedento para aprimorar esse seu jutsu, Naruto. É ou não é? Então vamos fazer um exercício aí para a gente já encerrar essa nossa aula sobre unidades. Dá uma lida aqui comigo, ó. As unidades de comprimento, massa e tempo do Sistema Internacional são, respectivamente, metro, quilograma e segundo. Olha que gente fina. Ele colocou tudo junto aqui, ó. Quilograma e tempo, ó. Tá tudo casado aqui. Podemos afirmar que, num sistema de unidades, a unidade de força é qual? Aí a pessoa fala assim, é Newton. É Newton que eu lembro. Ah, então tá bom, então dá uma olhada. Vê se tem Newton aqui. Não tem, brother. Ih, deu ruim. Bebeu pinga, deu ruim. Não, calma, velho, vai dar certo. Ó, força resultante é massa vezes aceleração. Essa massa é observada em quilograma. Essa aceleração é observada em metros por segundo ao quadrado. Mencionei nessa aula ainda que a aceleração era vista dessa forma, né? Então, se você observar bem, força em termos de unidades elementares, né? Ela vai ser observada da melhor forma como quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vê se tem alguma alternativa que marca essa opção aí. Opa, tô vendo aqui, ó, letra B, né? Letra B realmente aí está associada com quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Bem facinha essa questão, mas para a pessoa que não tem um pouco de leitura a respeito das unidades elementares, a pessoa vai ler, patinar e talvez nem chegue a acertar uma questão dessa básica, né?
Porque força em unidades alimentares é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Beleza? Letra B. Bora ver se tem um outro exercício aqui para aprimorar esse seu jutsu? Bora. Olha essa aqui que legal. Olha, questão que caiu na Unifor do Ceará. Certo fabricante de tinta garante cobertura de 16 metros quadrados de área por galão do seu produto. Então eu quero que você preste atenção nisso, né? Cada 1 galão cobre 16 metros quadrados. Ele garante, né? E ele fala ainda que cada 1 galão tem aí 3,6 litros, né? O volume de tinta necessário para cobrir um muro de 2 metros por 140, tá um muro grande, de 2 metros por 140 metros, é em litros. Aí fala, meu Deus, olha o tanto de unidade que está misturado aqui, professor. Isso aqui é área, isso aqui é volume, isso aqui é comprimento. Como que eu vou fazer isso aqui? Com a mão. Tenha calma, pense no que você vai fazer. Você tem que saber que cada galão tem 3,6 litros, não é isso que ele falou ali, ó? Cada galão tem 3,6 litros e ele garante 16 metros quadrados de cobertura. Vamos pensar? Primeira coisa que eu tenho que fazer é observar o quanto de muro que eu tenho que pintar, né? O muro tem 2 metros por 140, totalizando 280 metros quadrados aí. Tranquilo, né? Isso é o que eu preciso pintar. Mas eu sei que cada galão consegue pintar 16 metros quadrados, não é isso? Então eu vou pegar essa unidade de área aqui, ó, 280 metros quadrados, e vou dividir por 16, né? Porque cada galão pinta 16 metros quadrados, eu vou ter aí o equivalente de um número de 16,5 galões. Fácil, né? Até interpretativo aí. Mas a pergunta do exercício não foi quantos galões seriam gastos, né? A pergunta foi qual seria o volume em litros de tinta utilizada. Ora, professor, lá naquele slide lá atrás, o senhor tinha falado, que tinha lido aqui, ó, que cada galão tinha 3,6 litros. Sucesso no Brasil. Eu vou pegar esse galão aqui e vou trocar por, né, 3,6, né? Não tinha falado isso? Que cada galão valia 3,6 litros. Então vamos lá para frente, ó. Cada galão eu vou substituir aqui por 3,6. Lembra que tinha dado 17,5 galões? Esse galãozinho vale 3,6. Fazendo o produto de 17,5 vezes 3,6, olha aí. Chegamos em 63 litros. Né? Faz a conta aí num pedacinho de papel. Você vai ver que 3,6 vezes 17,5 dá aí 63 redondo. Resposta correta, letra E. De eita, vida boa, bom mesmo é estudar todos os dias aqui pelo Motiva 1. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado, espero ter esclarecido vários conceitos aí na sua mente a respeito do uso e da importância das unidades. Leitura é sempre essencial, fazer continha, vai a vírgula, volta a vírgula, sempre utilizando papel e caneta. Pare de usar tão frequentemente calculadora, beleza? Foque nos seus estudos, você vai conseguir aí melhorar a sua percepção de física, química e matemática aqui com nós no Motiva 1. Obrigado pela sua audiência, até o próximo programa, tchau!